A estação de Taubaté foi aberta no final de 1876 pela Estrada de Ferro do Norte como estação terminal da linha, entre 1876 e 1877, quando a ferrovia finalmente chegou a Cachoeira, onde se juntava com a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Da estação de Taubaté saía um serviço de diligências que levava os passageiros para tomar o trem em Cachoeira e seguir para o Rio de Janeiro. Durante alguns anos, no princípio do século XX, a estação fez a baldeação que antes era feita em Cachoeira, para a mudança de bitola, pois a ampliação da bitola do trecho da antiga Estrada de Ferro do Norte foi feita no sentido Cachoeira-São Paulo, entre 1885 e 1914. Da estação saía uma linha de bondes a vapor que chegava a Tremembé. Segundo consta, o ponto final dessa linha não ficava onde em 1914 foi construída pela Central do Brasil a atual estação de Tremembé. Na estação de Taubaté, ocorreu um caso estranho que acabou por alguns sendo considerado como a causa da morte do Conde do Pinhal, Antônio Carlos de Arruda Botelho, dono da fazenda do Pinhal, em São Carlos e fundador da Companhia Rio Clarense, que construiu o trecho entre Rio Claro e Araraquara, em 1885, depois vendido à Companhia Paulista em 1892. Importante para a conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Paraíba, o conjunto da estação ferroviária de Taubaté foi declarado Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, CONDEPAAT. Formado por edificações remanescentes da Estrada de Ferro Central do Brasil, o conjunto compõe importante paisagem da Companhia Taubaté Industrial, também tombada pelo CONDEPAAT, bem como documenta a história da industrialização paulista e seu valor simbólico para a constituição da identidade cultural da população local. O tombamento inclui o prédio da estação e o armazém de carga, localizados no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, o leitor ferroviário, no trecho da Rua Santos Dumont, a projeção em linha reta do limite sudoeste do parque e a oficina, situada à Rua Déa Freire. Inclui ainda a Vila Ferroviária, composta pelas casas números 71, 73 e 105 da Déa Freire. A estação ferroviária teve papel importante para o crescimento da cidade. O prédio atual foi inaugurado em 1º de junho de 1923, quando a Central do Brasil renovou as estações em suas principais linhas. O prédio novo ocupou o lugar do antigo, bastante acanhado, construído em 1876. Naquela época, os passageiros que vinham de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro paravam na estação de Taubaté. Como havia diferença na bitola dos trilhos em relação à ferrovia Dom Pedro II, que seguia para a Baixada Fluminense, os viajantes eram obrigados a descer dos vagões e fazer a baldeação. Em pouco tempo, o prédio novo se tornou estratégico para a circulação de pessoas e mercadorias entre São Paulo e Rio. Também interferiu no desenvolvimento urbano de Taubaté. A estação ainda foi utilizada pela MRS pelo menos até o ano de 2005. Com a retirada desta, o prédio foi abandonado. Informações: site Estações Ferroviárias.